Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E eu sou o Roberto II. E hoje é 3 de abril de 2020 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus amigos, como todo programa que a gente grava na sexta-feira, nós aqui nesse programa não usamos a hashtag sextou, mas a hashtag quarentenou, né? Porque ninguém... Tu tá forçando essa já tem umas 2 semanas, né? Ninguém sai de casa. Thiago, não vai pegar. Ninguém sai de casa, entendeu? Eu hoje, vindo pra cá, já passei no mercado, aproveitei a promoção de Estrela Galícia e é isso. É o que tem pra hoje. Umas latinhas de Estrela Galícia aqui vai ser a boa da sexta-feira. Eu tive que sair de casa pra digitar um boleto no caixa eletrônico. Então... Jesus! Digitar um boleto, né? Você tá só o vírus agora. Nossa, pai. Eu cheguei e fui direto pro banheiro e depois pro banheiro químico. Você jogou álcool em gel na cabeça, né? Sim, Não, sim. cada tecla que o Denis apertava ia subindo um, né? H1N1, H1N2, ia subindo a quantidade de doença que ele ia pegando. Mas enfim, né? Estamos aqui para mais um programa fechando a semana e, como sempre, trazendo um convidado especial de garbo e elegância. Hoje temos aqui a Natália Bariani. Natália, seja bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você, se apresente aí e fale onde você está, principalmente nesse momento. Boa noite, eu sou a Natália. Garbo e elegância eu não garanto. Então, eu sou de Goiânia, mas no momento eu moro na Itália. Tô no centro da pandemia até ontem, provavelmente. E aqui eu faço terminando meu mestrado em Relações Internacionais e espero poder contribuir de alguma forma para a discussão. Quantas pessoas vão fechar as suas teses de faculdade, mestrados, enfim, de Relações Internacionais nos próximos anos baseado em coronavírus? É uma boa pergunta, porque a gente não sabe nem se forma, né? A situação aqui tá tão delicada que a gente pelo menos pode colocar a culpa no vírus, então tá tudo bem. Tá certo. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá pro nosso primeiro quadro de notícias. Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, uma notícia do G1 agora, ali da região de São Paulo. Pesquisadores da USP criam um ventilador pulmonar para emergências feito em 2 horas e 15 vezes mais barato. O custo do aparelho será de cerca de R$1.000, né, o ventilador, e o mais barato aí, que custa 15 mil de acordo com a USP. O protótipo está pronto e agora está sendo testado e produzido no laboratório. A licença é aberta para interessados em produzir o ventilador. Esse trabalho, esse projeto, vem dos engenheiros da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a Poli-USP, que desenvolveram um ventilador pulmonar para uso em emergências, que pode ser produzido em até 2 horas e é 15 vezes mais barato que os aparelhos disponíveis no mercado. Isso é muito relevante de diversas maneiras. Primeiro porque ilustra bastante como que nesses momentos mostra a importância das universidades e dos centros acadêmicos e científicos que nesse país são tão massacrados às vezes, são tão desprezados e a galera geralmente não pensa nisso, né? E isso mostra a importância dessa galera. Faculdade só tem balbúrdia, né? Não tem ninguém estudando. Só balbúrdia. Só tem balbúrdia, mas isso mostra aí a importância e também, assim, essa notícia é muito boa e ela é só um caso dos muitos de uma galera que tem ajudado, que tem produzido, que a gente mais acha aí pela internet é notícia, sei lá, de uma empresa que tem uma impressora 3D e o cara tá fazendo peças, tá fazendo ventilador, sabe? Isso é muito legal, assim, no meio de tanta desinformação e gente trocando mensagens, às vezes até de ódio, em relação a uma coisa tão triste que é a pandemia. Você vê gente se mobilizando pra esse tipo de coisa, é muito legal. E também tem que ver a questão de como os países vão lidar com isso, no caso o Brasil, porque nos Estados Unidos o Trump já baixou lá um decreto que a General Motors, né, a Chevrolet, ela vai ter que fabricar os respiradores, que é uma medida que não usava, acho que desde a Segunda Guerra, que é você usar fábricas de empresas americanas para trabalharem em prol da sociedade. Então, tipo, nesse momento a Chevrolet vai ter que dedicar uma parte da produção dela para fazer os respiradores para os Estados Unidos. E como se não bastasse isso, os caras estão parando carga que vinha pra Bahia também, né? Então, a gente vai ter que aprender a produzir de verdade as coisas aqui. Eu acho que tá até na pauta, Thiago, essa questão dos Estados Unidos estar roubando o material dos outros.
Não botei não. Então, acho que é bom a gente puxar, então, que tá todo mundo comprando coisa, principalmente da China, porque a China, se algum lugar fabrica coisas, a China fabrica 70 vezes mais, e a galera tá comprando máscara, uma série de coisas, e os Estados Unidos simplesmente tá mandando aviões pra China, e os caras vão abordar na hora de embarcar e tá comprando carga que era para outros países, ou seja, já comprou carga da França, já comprou carga que era para vir pro Brasil. Eu não lembro quais, mas foram 3 ou 4 países reclamando que os Estados Unidos estão mandando a gente pra China só pra subornar, porque o termo é esse, já que se você já vendeu para um país, você vende para outro porque ele quis pagar mais, são suborno. Carga de máscara, carga de álcool em gel, uma série de coisas que deveriam ir para outros países e estão indo pros Estados Unidos porque ele tá lá subornando a galera no aeroporto. Só pra gente dar uma ilustrada aqui, ó, segundo matéria da Folha de São Paulo, compra em massa pelos Estados Unidos cancelou a aquisição de equipamentos para o Brasil, diz o próprio ministro da Saúde aí, Henrique Mandetta. Os Estados Unidos mandaram 23 aviões cargueiros dos maiores para a China, para levar o material que eles adquiriram. As compras, né, que eram previstas para cá, praticamente não veio nada, né? Só pra gente foi uma queda de 8.000 respiradores que não chegaram a vir para cá porque foi feita essa venda em massa para os Estados Unidos, né? Então é isso aí que vocês falaram. Nessa hora, amigo, não tem amiguinho, não tem bons relacionamentos via Twitter, não tem nada disso, cara. Política e conta quem tem o dinheiro e quem bate na mesa com mais força. O famoso farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Exatamente. Eu tinha visto essa notícia, estou triste, mas não surpresa. Mas uma coisa que só queria fazer um comentário sobre a notícia anterior. Sim. Eu tinha visto um pessoal em Brasília também que estava disponibilizando uma série de arquivos abertos para produção de máscaras, coisas muito simples assim. E além assim da mobilização da sociedade civil, que eu acho que vai ser muito importante para a gente pensar na nova estrutura social daqui para frente, a questão das universidades é muito importante também para a gente lembrar que essa é a função da universidade pública, né? Não é só formar gente para ganhar dinheiro e viver assim, uma vida destacada do resto da sociedade, tem que devolver de alguma maneira. Então isso é bem interessante. Sobre os Estados Unidos, é bom lembrar também que a mudança do discurso do Trump, ela foi extremamente violenta de uma semana para outra. Essa compra agressiva de material só reforça mesmo que a gravidade disso, ela é muito maior do que está sendo divulgado de verdade, né? A gravidade desse vírus que a gente nem conhece exatamente o que é ainda. Então, assim, é um negacionismo, um obscurantismo que a gente vê em alguns lugares e de Brasil, que chega a ser, assim, além de triste, é criminoso por parte de autoridade nacional. Assim, mantendo então ainda aqui nesse clima político, outra matéria do G1, após críticas de Bolsonaro, Mandetta diz que seguirá trabalhando e manterá o foco na doença. Para quem não tem acompanhado as notícias dessa semana, né, parece que o nosso digníssimo presidente não andou se bicando muito aí com o ministro da Saúde, né? Segundo o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, o seu foco é o combate ao coronavírus, né? Ele tem afirmado isso após ser questionado a respeito de novas críticas do presidente Jair Bolsonaro ao seu trabalho. Ao ser perguntado se ele iria se demitir, né, após as críticas que o Bolsonaro tinha feito a ele e tal, o ministro Mandetta disse que o foco dele é na doença. Vida que segue. Foco, lavoro, lavoro, lavoro. Isso depois daquela entrevista que o Bolsonaro deu na Jovem Pan, inclusive dizendo que o ministro Mandetta precisava ser mais humilde. Olha só, né, que o ministro estava se achando demais aí, em outras palavras, e que o ministro precisava ser mais humilde. É complicado porque no programa passado a gente falou sobre o segundo pronunciamento que o Bolsonaro fez. A gente chegou até a apontar essa diferença no tom dele, que ele tinha feito um tom mais apaziguador, com menos indiretas, não atacou a imprensa, se mostrou assim um pouco mais consciente da situação e, cara, menos de 24 horas depois ele já tava mudando tudo. Acho que não tem jeito não, viu? Esse é o modus operandi desse governo, né? Assim, do alto escalão do governo federal, principalmente do Bolsonaro. Se você for olhar com absolutamente todas as pautas públicas, essa é realmente a estratégia. Ele fala, desfala, disse que não disse, porque o comando do debate público fica em cima disso. Então é muito difícil você tocar qualquer tipo de pauta nacional quando você tem esse vai e vem. Isso é extremamente intencional, não é uma coisa feita ao acaso. Assim, não que a gente já tivesse uma boa situação, né? Mas quando você tem um presidente
brigando, que nem uma criança, com o ministro da saúde, cara, mostra o quão ferrado a gente tá, né? Escolhido por ele. É aquilo que a gente tava comentando em outros programas, tipo, caraca, o Witzel tá parecendo sensato, né? O Dória tá parecendo sensato comparado ao Bolsonaro. Também é importante lembrar que o Mandetta foi colocado pelo Bolsonaro e o Mandetta era um dos caras que tava articulando o fim do SUS antes dessa pandemia começar. Então também não vamos ficar, pô, olha o Mandetta aí como ele é sensato, né? Realmente tá se destacando nesse governo como um dos poucos. Não, gente, ele é um arrombado que nem todo mundo que tá nesse governo. Só que ele tem um negócio que o presidente não tem, que se chama bom senso, sabe? O presidente não tem bom senso nem durante uma pandemia com gente morrendo. Chama de gripezinha, de resfriadozinho, que porte de atleta não vai, manda a galera fazer jejum. É importante também ter esse conhecimento. O Mandetta tá fazendo o que é obrigação dele. Ele não tá fazendo nada além de, oh meu Deus, realmente, que homem, né? Eu acho que é só a gente, assim, analisa muito o serviço do Ministério em comparação com o escalão do governo federal, porque ele tá fazendo, obviamente, a obrigação dele como ministro da Saúde, mas existe muita gente técnica no Ministério da Saúde, muita gente boa. Ele é a ponta de um iceberg, mas ainda assim, em comparação com outros países, o Brasil se movimentou relativamente cedo, sabe? Apesar de não de forma oficial, mas a nível estadual, enfim, com algumas discrepâncias de forma extremamente insustentável, porque o governo federal não se posiciona de maneira direta, a não ser assim, nos 45 do segundo tempo, mas relativamente foi cedo em relação a outros países, também por ver como a epidemia tem se alastrado. Então, assim, é importante a gente também associar o Ministério da Saúde só do Mandetta, porque, obviamente, ele é a pessoa que representa esse ministério, mas existe um trabalho de base feito que é bom. A gente tem um sistema de saúde bom, só que superpopulado. O problema é que justamente isso, o Bolsonaro se elegeu fazendo um discurso de colocar gente técnica, de fazer um governo técnico, e aí ele desautoriza o próprio ministro, que entra sempre de novo nessa questão de tirar a responsabilidade de si, porque isso para ele tem um custo eleitoral grande. A minha percepção é que ele não vê que, com uma situação como essa, o custo eleitoral para ele vai vir de todo jeito. Então, o que ele tá fazendo agora é tentando se livrar de uma certa maneira, porque se ele fica nesse vai e não vai, mas então vamos fechar, mas também não, porque é uma gripe, porque não é. Se, por exemplo, você pega uma crise como essa, em onde as pessoas estão em quarentena e existe um efeito positivo dessa quarentena, mesmo que não seja completa, e essa crise não se alastra como poderia, isso pra ele é capital político, porque ele fala, aí, tá vendo? Eu falei que não era lá essas coisas. E ao mesmo tempo, se a coisa degenera, ele tem a possibilidade de jogar a responsabilidade pra cima de outra pessoa. Então, assim, isso é justamente o motivo pelo qual é tão grave, sabe? Porque ele não se responsabiliza como chefe de Estado. Então, não sei, assim, a gente não consegue fazer nenhuma previsão, assim, pelo menos das pessoas com quem eu converso da área, sobre como vai se desenrolar a situação política do país, porque vai depender também do colapso que vai vir dessa crise, né? Inclusive, teve gente me perguntando, né? Teve ouvinte que perguntou aí pelas redes sociais se a gente ia comentar sobre o retweet que o Dória tinha feito sobre o Lula, não sei o quê. Gente, entendam o seguinte: quando a gente fala de notícias políticas aqui, são notícias que tenham relevância com a questão da pandemia e com as medidas, né, de segurança, saúde pública que a gente tem aqui. Não é a gente não tá aqui para repercutir, fazer buzz, fazer, sabe, alarde em cima de notícia. A gente não fala do Bolsonaro pelo Bolsonaro. A gente fala porque o que ele faz e esses desgastes... Ele é o presidente, bicho! Entendeu? Não, porque às vezes podem pensar, por que vocês estão focando só nas falas do Bolsonaro e tal? É porque ele, como presidente da República, chefe de Estado, faz esse atrito com o ministro da Saúde, que é quem está encabeçando toda uma equipe, toda uma conjuntura, toda uma movimentação, como a Natália bem explicou. Quando tem esse atrito e de repente, sei lá, por causa de questões políticas, de ego, ou questões, sei lá, meramente bizonhas, além do nosso conhecimento, se a gente perde um cara desse que já está engajado, que já montou uma equipe, isso é um impacto direto nessa política de proteção que a gente tem feito e de cuidado, de isolamento. Então, por isso que é importante a gente falar sobre esse tipo de coisa aqui. O lance, cara, é que só pra ter uma noção, teoricamente, sim, o Bolsonaro já demitiu o Mandetta, e o Mandetta só não saiu pelo fato dele ter falado aquela frase lá, ó, médico não abandona o paciente. Ele sabe do papel que ele tem ali, ele sabe que se ele sair agora, vai ser uma coisa desastrosa, porque provavelmente o cara que vai entrar no lugar dele vai ser um pau mandado do Bolsonaro e vai abrir comércio do cacete. Ele sabe que ele tá ali a contragosto do governo,
ele tá ali com responsabilidade de cuidar de várias pessoas. Que se ele sair, vai dar muito ruim. Então ele tá segurando as pontas ali por causa disso. Mas com certeza, na hora que a pandemia acabar, não sei, talvez até quando abaixar aí já é um problema maior, porque no caso vai vir a segunda onda e o cara não vai estar lá se ele sair antes. Mas vamos supor que ele fica até acabar, a hora que acabou a pandemia, ele sai, cara, com certeza. Pois é, então eu vou aproveitar esse gancho do Denis para puxar mais um link aqui de outra notícia que é importante a gente comentar. Segundo o link do Globo, o governo da China se preocupa com segunda onda de contágios do coronavírus. Na China, onde o pico da pandemia já passou, o governo se preocupa com uma segunda onda de contágios, especialmente por causa de doentes assintomáticos. A China continental confirmou 35 novos casos da Covid-19 nessa quinta-feira, dia 2. Todos os doentes chegaram de fora do país e 6 novas mortes, todas da província de Hubei, onde a doença surgiu em dezembro. Por lá, a vida começava a voltar ao normal gradualmente. Parte do comércio e dos transportes já está funcionando, mas na província vizinha, no município de Jiá, de 600 mil habitantes, se isolou pela segunda vez. Só lá o governo investiga pelo menos 10 casos de doentes assintomáticos. O medo é de uma segunda onda de contágios. Então, para quem ouviu sobre essas notícias de uma segunda onda e tal, a gente volta naquele programa que a gente gravou com a Cecília, que foi muito bom, e ela explicou justamente essa questão dos doentes assintomáticos e como é que isso pode se manifestar ou não, que é um vírus que a gente ainda está meio que conhecendo ele, a gente, que eu digo o corpo científico, ainda está conhecendo certos efeitos, certos comportamentos, algumas mutações que ele sofre. Então, cara, é muito complicado. Não é para deixar ninguém alarmado, mas é uma coisa que tem que ficar completamente ciente, né? Porque se aconteceu na China, seguindo todos aqueles cenários de protocolo, pode acontecer em outros lugares também. Então, é uma coisa para se ficar realmente prevenido, né? Quanto mais informações a gente tem, melhor a gente prepara esses cenários de emergência. Tiago, acho que não é questão de pode acontecer, vai acontecer. A questão é essa, que nem quando o Átila fala que a nossa vida vai mudar por tanto tempo, assim, que nas previsões dele lá, não é por causa que vai mudar, porque depois que acabar essa onda, a gente vai cumprimentar todo mundo no cotovelo. É porque a gente vai fazer esse vai e volta várias vezes até sanar, até ter o vírus abaixar 50% da população pegar, até desenvolver uma vacina. Isso vai muito tempo ainda, cara. O que a gente espera também, assim, do ponto de vista político, é que exista justamente tanto por uma medida de prevenção, né, para sustentar tanto o sistema público de saúde quanto os sistemas previdenciários, é que exista uma mudança da estrutura social de forma geral. Por exemplo, aqui a gente está, o lockdown total, né, da Itália vai fazer um mês daqui uma semana, mas tem alguns lugares que estão mais tempo. A conversa que vem sendo feita agora, que começou a diminuir um pouco o ritmo dos contágios, é como vai funcionar a vida social, a vida econômica no momento em que isso acabar. Não só pela questão dos contágios que vão vir depois, mas porque foi um baque assim, econômico, cultural e social muito grande. Então não se sabe como a sociedade vai se reestruturar depois disso. Justamente por isso que não tem como fazer um contingenciamento, mas também um projeto de gerenciamento de crise disso com esse bate-volta governamental que a gente tem. Eu queria só voltar ao negócio, fazer um gancho com a fala sobre o Mandetta nesse sentido, que a gravidade, assim, no caso do Mandetta sair agora, por exemplo, ou sair daqui a um mês, não é tanto quem vai entrar depois ser pau mandado do Bolsonaro, mas o fato que numa emergência como essa você não tem tempo para fazer essa transição burocrática. Tá tudo já muito atrasado, tudo tem que caminhar. A gente tem que ter uma pessoa que vá conseguir passar por esse período já prevendo e programando como vai funcionar depois. Então todo esse bate e volta, toda essa demora em assinar as medidas provisórias, em injetar dinheiro na economia, em flexibilizar o orçamento, elas também agravam a situação que vai vir depois, porque não se faz um projeto. A gente prorroga, né, posterga um problema que vai chegar, porque chegou no mundo inteiro e vai chegar pra gente também, e não se prepara nem pra ele e nem pro que vem depois, não só do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista da estrutura social de um país mesmo. Que numa democracia igual a nossa, que é extremamente desigual, fica muito mais evidente. Então, assim, também tem muito essa questão, a transição, do caso, seja o Mandetta, ou seja, fosse qualquer outro ministro da saúde nesse momento, seria muito grave por isso também. Porque você não tem nenhuma continuidade, você não tem uma continuidade de projeto, você não tem uma continuidade de gestão, você não tem uma continuidade de gestão e contenção de crise mesmo, né? Porque nesse momento é tudo muito grave. Eu acho que falta esse sentimento
muito de urgência, assim, sabe? Não só no Ministério da Saúde, que eu ainda acho que foi um ministério que agiu de forma correta, né, desde o começo, mas o Ministério Econômico, por exemplo, sabe? Que fica nessa discussão de a gente vai ter que proteger a economia, mas demora a fazer propostas, demora a aprovar as emendas. Então, assim, essa questão vai ter que ser muito bem pensada também, porque ninguém sabe como é que vai ser na hora de voltar. Então, se a gente ficar batendo cabeça para lidar só com como vai evitar que se espalhe, mas não consegue fazer uma projeção, vai ser muito pior depois. Não só pela segunda onda, mas justamente porque a gente não tem ideia de como vai ser a sociedade civil quando passar isso tudo. E para fechar as nossas notícias aqui, uma dica, né, uma informação e uma atualização dos modos de prevenção e proteção. Segundo site do G1 da coluna de bem-estar, máscaras de pano evitam que assintomáticos transmitam coronavírus, diz a Sociedade Brasileira de Infectologia. A SBI, né, a Sociedade Brasileira de Infectologia, emitiu nota informando que as máscaras de pano podem diminuir a disseminação do novo coronavírus por pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas. Segundo a entidade, as máscaras são uma barreira mecânica para evitar que as gotículas da fala, tosse ou espirro atinjam outras pessoas ou superfícies, mas não evitam que a pessoa com a máscara se contamine. Isso aqui é uma nova medida, ou melhor, é uma atualização, porque há cerca de algumas semanas atrás, quando começou a se falar na questão do isolamento e tudo mais, era-se dito que as máscaras eram apenas para as pessoas contaminadas, assim, que estivessem apresentando sintomas, né? Então, até para tentar diminuir aí um pouco esse fluxo, esse esgotamento no mercado de máscaras, que já acabou acontecendo de qualquer maneira. Mas foi feito esse aviso e agora a Sociedade Brasileira de Infectologia atualizou que mesmo que não apresenta os sintomas é bom usar, porque a gente está nessa fase dos assintomáticos, que você pode não estar sentindo nada, demonstrando nada, nenhum sintoma, e mesmo assim você passar para outra pessoa. Então, como diz o velho ditado, o seguro morreu de velho, né, meu amigo? Então vai ter o link aí no nosso post para quem quiser entrar lá e conferir, porque tem algumas dicas importantes que parecem bobas, mas que fazem toda a diferença, né? A forma como você coloca a máscara, como você tira a máscara, se pode lavar as máscaras, quanto tempo você fica, né? Alguns hábitos que é bom evitar quando você estiver de máscara. Então vai estar tudo lá no nosso post, lá o link para você entrar bonitinho e assistir. E aí, vocês têm conseguido achar máscaras por aí? Eu não saio de casa, cara, então eu realmente não saio de casa. Não faz 20 dias que eu não saio de casa. Então, eu acabei de voltar da rua porque fui fazer um testamento do boleto lá. E eu procurei máscara e não achei. Eu achei o álcool gel, paguei um rim, mas eu... Você fez o financiamento de um carro Foi. com um pote de álcool gel, né? Aí eu consegui pegar um pote de álcool gel. Vou pagar ele até dezembro, mas tá indo, tá ligado? E, tipo, sim, esse lance da máscara você falou muito importante, porque outro detalhe é, não vai colocar a mão toda hora em cima da máscara. É desconfortável, não é uma coisa, vou colocar, fica que nem a feiticeira, tá ligado? Mano, isso é uma parada das recomendações que eu mais me incomodo. Tipo, não toque no seu rosto. Eu falei, cara, eu uso óculos, eu tô toda hora tocando no meu rosto, cara. Eu tenho barba, mano. Que nem aquele meme da menina lá, né, que ela vai tocar no rosto, ela tira a mão assim, né, daquele gif lá, que ela toca toda hora. É complicado, né, é uma coisa fácil, entendeu? Mas uma vez que fez a máscara, tome os cuidados certinho e não fique mexendo sem parar. E ainda no nosso quadro de notícias, chegou o nosso momento de falar das fake news, né? A gente sempre traz aqui algumas fake news que rolam durante a semana, que a galera compartilha aí pelo Zap Zap, pelas redes sociais. Então é bom a gente sempre estar conversando sobre isso aqui e tentar esclarecer e quebrar esses métodos de desinformação. Então, segundo o site da Folha de São Paulo, grupos anti-vacina agora disseminam fake news sobre o coronavírus, revela uma análise. Um projeto acadêmico ligado à USP de Ribeirão mostra que o efeito da desinformação amplifica o problema na saúde. Um levantamento feito pela União Pró-Vacina, projeto desenvolvido por instituições de pesquisa e acadêmicas da USP Ribeirão Preto, em postagem de rede social, mostra que grupos conhecidos por espalhar informações falsas sobre vacina mudaram o alvo e agora se concentram na doença causada pelo novo coronavírus. Entre as publicações, há insinuações de que o vírus seria uma ferramenta para instituir uma nova ordem mundial, ou mesmo uma arma produzida pela China.
Outras afirmam que a vacina da gripe seria responsável pela disseminação da Covid-19 e que a doença seria facilmente curada por meio da frequência do cobre ou de zappers, suposto antibiótico eletrônico. Antes da gente comentar isso de vocês, eu vou pedir pra Natália, que tá em contato provavelmente com um público internacional maior, porque eu não sei, essas maluquices são só no Brasil, assim, Estados Unidos geralmente, aquela galera que anda com chapéu de alumínio na cabeça e tal, ou isso é mundial, Natália? Você vê esse tipo de comentário de maluquice que a China lançou isso aí pra dominar tudo e transformar todo mundo numa república socialista? Que loucura, gente. Ah, quem dera. Olha, a teoria da conspiração é uma coisa que eu acho, da minha percepção das pessoas com quem eu convivo, sempre tem, sabe, em todo lugar. Mas eu, pessoalmente, não sei, assim, se pelos grupos que eu tô inserida, ou enfim, eu não tenho aqui o mesmo fluxo de fake news, digamos assim, por WhatsApp, de forma organizada, igual eu recebo no grupo da minha família, por exemplo. Então, é muito difícil, gente, não é simples. Eu até achei aqui, fui procurar uma fake news maravilhosa que eu recebi esse tempo atrás, que depois eu vou falar pra vocês. Mas existe muito, por exemplo, aqui a percepção que eu tenho é que a estratégia mesmo, assim, porque isso é uma indústria, né? A produção de fake news é uma indústria muito grande. E ela existe tendencialmente, principalmente em lugares onde existe uma polarização muito grande. Então aqui a gente vê muito disso quando, vamos supor, o Salvini tá no foco, né? Então só que aqui o foco, mais do que a esquerda e a direita que a gente tem no Brasil, né? Mais do que Lula livre versus Bolsonaro mito, aqui era muito a questão da imigração nesse período. Então sempre existia uma produção muito grande de fake news, mas ainda assim não acho que com a mesma profissionalidade do que eu vejo nos meus grupos, né, sociais no Brasil, mas também eu tenho um conhecimento mais profundo de política brasileira do que de todo o resto, digamos assim. Apesar de eu estudar isso, eu acho que não tem como a gente ter a pretensão de conhecer 100% de tudo. Mas assim, eu recebo algumas coisas no WhatsApp que eu não sei se eu fico mais chocada, se eu rio, se eu compro uma bicicleta. Então, trem que é muito real, sabe? As pessoas não percebem que aquilo é produzido. Sim, eu só queria dar um destaque aqui, porque a Natália falou sobre profissionalidade de fake news brasileiras. De tanta coisa que a gente tem que se profissionalizar, o brasileiro conseguiu ser bom em fake news. Bicho, mas a gente funciona no Brasil. É fake news. É da qualidade do meme, né? A gente é bom de fazer meme, nossa, então acho que cara. É meme, fake news, legenda de série. Legenda de série, inclusive. Produção de torrent, né? Tudo isso. Sim. A gente manda bem. Ah, Brasil, meu Brasil varonil. Mas, Thiago, essa notícia você comentou que no final aqui, ó, que a doença será dificilmente curada por meio de frequência de cobre ou zappers. Cara, já tá que é fake news zappers. Tá na cara aqui, cara. Tipo, com zappers, velho. Já fica a piadinha pro WhatsApp, tá ligado? Mas a questão tem muitas, assim, fake news que são obviamente falsas, mas o objetivo delas não é parecer de verdade, sabe? Pelo menos eu tenho essa impressão. Eu achei aqui que eu falei pra vocês, eu recebi esses tempos pra trás uma mensagem assim: vejam o pronunciamento do Dr. Adib Jatene, o maior infectologista do Brasil, na Câmara dos Deputados, hoje, dia 25 de março. E aí o vídeo eu fui olhar, né, porque eu não dou conta, eu fui ver o que era, eu fui pesquisar porque era óbvio que tava errado. É um vídeo do Osmar Terra, que é um médico eleito pelo MDB. E, tipo, o cara que eles falam que é, né, esse doutor Adib Jatene, ele morreu em 2014. Ele tá morto. Sabe, eles tiraram o... Mas essa é a sua opinião. Se você tá torcendo contra, tá? E por isso ele morreu. Tô torcendo contra o governo. Ele morreu por minha culpa, inclusive. E ele nem era infectologista, saca? Os caras nem enterraram um infectologista. Eles não enterraram um cardiologista. É só se a pessoa realmente tivesse interessada em se informar, que nem eu acho que tem algumas notícias que eu acho difícil de ler porque realmente é difícil, mas aí é uma coisa que você confere, você faz um confere rapidinho no Google, aí em 10 minutos você descobre que o cara tá morto, que o cara nem infectologista era. Então assim, não tem uma necessidade de parecer real, eu acho.
porque toda essa descredibilização, né, digamos assim, da mídia, tira justamente a questão da checagem que a gente faz, né, de toda a apuração, porque não existe mais, para muita gente, se a pessoa olha e fala, vamos supor, da Folha de São Paulo, ou é do Intercept, ou é do Estadão, a pessoa não relaciona aquilo com uma notícia verdadeira se ela não concorda, porque a apuração é um conceito que não existe mais. Mas da Folha é falso, entendeu? Da Folha é tudo falso. Não é a foice de São Paulo. Né? Não, cara, mas isso é muito bizarro. Só aproveitar, cara. Tem uma amiga minha, Mel, que ela tá no grupo de zap do condomínio. Porque eu não sei, ela é uma guerreirinha. Deus abençoe a alma dessa pessoa. E aí tem uma velha que ela fica falando que fica dizendo que, compartilhando fake news, ela, olha, não é bem assim. Aí ela manda o link da notícia desmentindo e tal. Aí a velha, não, mas eu não acredito em imprensa. Aí, tipo, depois ela manda o link da BBC, de uma notícia que falava uma coisa, tipo assim, pra se prevenir. E aí a velha interpretou errado a chamada, deixou, aqui, como é pra gente não se preocupar. Aí ela falou, minha senhora, primeiro, BBC, imprensa, e essa sua... A notícia tá dizendo justamente o contrário do que a senhora tá falando. Ela achou que BBC era Big Brother Curitiba, né? Sei lá, alguma coisa assim. Bom, pra gente fechar então essas fake news, uma que tem rodado bastante, inclusive aí em Twitter, de gente famosinha, de formador de opinião e tal. Segundo o link da Folha de São Paulo, imagens de mercado saqueado em São Vicente, em São Paulo, que circulam nas redes são de 2003. Em meio ao temor causado pelo avanço do novo coronavírus, circulam pelas redes sociais notícias de mercados saqueados em 2003, como se fossem atuais, e consequências da quarentena imposta em várias regiões do Brasil. Algumas das publicações compartilham imagens de um mercado em São Vicente, no litoral paulista, completamente destruído e com praticamente todos os produtos furtados das prateleiras. Então, tem nada a ver, gente, é uma imagem de 7 anos atrás, a galera tá fazendo maior furdúncio, sabe? Provavelmente vocês já viram essas imagens no grupo da família aí do Zap Zap, né? Tudo vazio, tudo quebrado, jogado no chão. Então é fake, gente. Não tem registro ainda de nenhum mercado, nenhuma loja saqueada nesse sentido, tá? Por favor, ainda não estamos no Guerra Mundial Z. Fiquem tranquilos, ainda. E, cara, dá raiva, porque é tão fácil desmascarar uma fake news, cara, independente de qual seja. Se ela for fake, você vai achar um detalhe fácil. Eu não vi o vídeo ou foto disso aí, mas provavelmente se eu olhasse uma embalagem de produto, você ia ver que não era produto atual. Até uma que eu recebi no WhatsApp uns tempos atrás, eu acho que semana passada, eu só recebi, corri o olho assim, tá ligado? Nem li ela direito e respondi pra pessoa, fake news. Falei, como você fala fake news? Você nem leu o negócio, acabei de te mandar. É simples, na listagem, no começo da reportagem, tá falando assim, um médico em 1991 relatou. O vírus foi descoberto em 2019, cara. É simples, entendeu? São detalhes bobos assim que você acha, assim, você desmascara a notícia, entendeu? Basta ter um pouquinho de persistência e paciência, você vai achar algum detalhe, se for fake. E entrando agora no nosso bloco de notícias, novidades, acontecimentos culturais ou do meio esportivo, enfim, né? Falando um pouquinho mais sobre a sociedade. Uma coisa interessante que tem afetado o setor de business, né? Usando aqui um link da Época. Marcas mudam logos para conscientizar sobre distanciamento social. Então, é uma matéria da Época Negócios aqui, diversas empresas que mudaram as suas marcas, mudaram logos para poder conscientizar, enfim, né, fazer parte dessa campanha. Aí tem uma lista aí interessante, vai ter link na postagem para quem quiser acompanhar também, enquanto a gente fala por aqui. Tem a do Mercado Livre, que eu achei muito boa, que o Mercado Livre antes era uma mãozinha apertando a outra, né? Agora são dois caras dando um cotozinho assim, né, com o cotovelo. A Volkswagen, que era aquele W e o V juntos, agora o V tá separado do W, né? Ficou parecendo um W gigante, assim, parece até o da Mulher Maravilha, sei lá. A Audi separou os arcos, né? O que ficou bem esquisito aqui, mas enfim. O McDonald's também separou os M's, quer dizer, o M, né? Com uma voltinha para cada lado. O Mastercard também separou. Agora, o melhor, cara, os dois melhores são o do Starbucks e o do Corona Cerveja.
Que o Starbucks, a sereia tá de máscara, né? E o Corona, agora eles tiraram e colocaram assim, need new name. Cara, eles precisam de um novo nome pra marca da cerveja. Você já tinha visto da NBA, ou Roberto? Como é que tinha ficado? Vi. Mas é importante nessa questão de mudança de logo, é sempre importante, salutar eu diria, ressaltar que nenhuma empresa é sua amiga, independente deles mudarem a logo. Sim. Então o Mercado Livre tá bonitinho no cotovelo, mas ele continua tochando nos vendedores, que se você diminuir, principalmente de lojas que vendem pelo Mercado Livre, se você diminuir o seu ritmo mesmo na pandemia, você vai ser prejudicado. Então é muito bonitinho o cotovelo se tocando, mas no final das contas o capitalismo, parceiro, ele não tá pra ajudar ninguém. Inclusive o Mercado Livre tinha que fiscalizar, cara. Eu não sei como é que funciona, eu não tenho Mercado Livre, se algum ouvinte aí souber, enfim. Tem alguma forma de regulamentar o preço das coisas? Porque, cara, a venda de máscaras e álcool em gel lá tá absurdo. Eu e o Roberto aqui, a gente às vezes se liga muito em preço de quadrinho, né, Roberto? O colecionador vende muito quadrinho pelo Mercado Livre, assim, um gibi sei lá, que a gente compra por R$40, um capa dura, às vezes o cara mete 80, R$100, e eu tô vendo isso acontecer com máscara, bicho. Máscara de pano. Tem muito, mas eu não sei se o Mercado Livre tem uma ferramenta. O Carlos, nosso amigo do Mansão Wayne, ele tem uma loja que vende pelo Mercado Livre e eles estão vendendo álcool em gel. Num preço até ok. Mas, tipo, ele vai comparando os preços. Cara, nego vendendo aquele potinho de álcool em gel que é pra você andar na bolsa, na mochila, sabe? Que é pro dia a dia. O cara vendendo aquilo por R$90, cara. Pô, é criminoso isso, cara. Eu não sei se tem algum dispositivo do Procon. É descer a marreta. Eu acho que o Procon regula esse tipo de coisa também. O problema é que, mais uma vez, são aqueles procedimentos lentos, né? E em Goiânia tava tendo um monte de aumento em supermercado, coisa dobrando de preço, o pessoal de lá tava me contando. E o Caiado, assim, que, né, chegou o dia, ainda vou falar bem do Caiado, porque ele tá tendo uma atitude muito, que nem a gente tá falando do vídeo, né, em confronto em relação a outros representantes políticos que a gente tenta se demonstrando quase um estadista, assim. Então, além da quarentena, eles estavam batendo muito em cima com o Procon, supermercado, porque aconteceu muito isso também, assim, ó. Aqui não teve tanto, pelo menos. Não vi isso muito acontecer. As coisas acabaram muito rápido, mas não teve grandes aumentos, assim, no supermercado. O álcool em gel aqui disparou o preço, assim. Foi uma coisa vergonhosa, assim. Uma coisinha de 200 ml custando 50, 60 euros, sabe? A moquina na Itália? Moquina chama, mas eu não sei se é a mesma coisa. Não, é álcool em gel, tá bom. Mas isso é álcool na Itália, né? Em Goiás, Não, isso é daqui. Goiás é... Não seria a moquina? Ah, não. Não, Denis, não. Porra, eu trago convidado pra isso, bicho. Sério mesmo? Eu aposto que ele falou isso fazendo aquela mãozinha, a mãozinha de coxinha, assim. Pior que acertou, A cara. mãozinha de coxinha. Imbecil. É sensacional. E fechando, então, ainda sobre essa parte de marcas e empresas, né? Um link do setor de economia do UOL. Com o novo coronavírus, cerveja Corona deixará de ser vendida no México. Lembrando que o grupo mexicano Modelo, fabricante da cerveja Corona, anunciou que vai interromper a produção e a comercialização dela e de outros produtos no México por causa da pandemia do novo coronavírus. No Brasil, a comercialização continua igual. Então, fiquem calmos, ainda vai ter Corona aí no mercado. Inclusive, eu vi outras matérias dizendo que aumentou, cara, a venda de Corona em supermercado. Eu ia comentar exatamente isso. Casa, né? Quem tem que fazer? Só bebe e come. O pessoal é sádico, cara. Eu aposto que o nego compra pra poder postar no Instagram, pra fazer piada. Deve ter caído de preço pra cacete por causa do vírus, Cara, e a galera compra. Tá normal. Tá normal, cara. E olha que eu fui no mercado hoje, olhei as caixas lá, tá normal. E comprou 3 caixinhas, né? Falei. Mas pra que eu vou recriminar um homem apenas por beber, que é o correto a se fazer numa pandemia? Não é? Ô, saudade de quando eu ingeri o álcool e não passava ele na mão. Entramos agora no nosso bloco do tema principal do podcast, o tema deste programa para o nosso debate. Trouxemos a Natália aqui, principalmente para ela dar um pouco da visão de como está sendo viver aí no que foi, né, um dos maiores epicentros da pandemia de coronavírus. Por aqui a gente acompanhou todas as notícias de como a coisa estava realmente difícil na Itália, até aquela cena lamentável dos caminhões, né, que as Forças Armadas tiveram que colocar os caminhões para carregar os corpos. Então, assim, uma coisa muito triste. Eu queria que você falasse pra gente
um pouco, assim, eu não sei quanto tempo você tá por aí, como é que foi o impacto? Como é que vocês viram essa onda chegando? Como é que a ficha foi caindo? E como é que é viver nessa situação realmente tão séria, tão drástica, que foi o que vocês passaram aí? E ainda, pelo visto, ainda tá rolando. Acho que o lockdown ainda tá rolando. Então eu queria que você explicasse pra gente, passasse esse quadro geral. Olha, na verdade, assim, enquanto a cobra não fumou, igual a gente fala em Goiânia, acho que ninguém tinha tomado consciência no dia a dia da gravidade da situação. Porque chegaram os primeiros, a gente tava vendo as coisas acontecendo na China. Mas, assim, a impressão que se tinha e era noticiado como uma coisa muito distante da gente, como uma coisa que era perigosa, mas muito restrita, né? Muito local e que estava tendo um combate muito grande. E aí, de repente, brotaram 2 casos aqui na Itália, assim, noticiados, né? Que, enfim, a gente provavelmente já deveria ter alguns outros. Eu li uma estimativa no ano passado. Enfim, que provavelmente quando descobriram o primeiro caso, a média era que já tivessem mais ou menos 200 não notificados ou sem sintoma. Então foram esses 2 primeiros pacientes, né, que seria o que a gente chama de paciente 0, paciente 1, não conseguiram achar a pessoa de onde se originou em uma das regiões. Uma foi no Vêneto e a outra na Lombardia. E aí, assim, no começo as coisas ficaram muito confusas na Lombardia, só que ainda assim algumas medidas estavam sendo tomadas mas em termos de orientação mesmo, falando para tomar cuidado, falando que era uma coisa de risco, isso já começou mais ou menos ali em fevereiro, a ter um pouco de movimentação. E aí, a cidade, né, as 2 cidades mais afetadas, que ainda não eram Bergamo nem Brescia, era uma cidadezinha pequena no norte da Itália, sempre na Lombardia, eles fizeram a quarentena total daquela cidade depois de um tempo, quando os casos começaram a se espalhar muito rápido, questão de 3 ou 4, 5 dias no máximo, menos de uma semana, se eu não me engano. E fecharam aquela cidade, então não se entrava, não se saía, não fazia nada. Mas o italiano, que é primo do brasileiro, fez o quê? Teve uns 2 que fugiram, literalmente, e foram pro sul da Itália. E, enfim, foi uma coisa muito bizarra, assim, porque foi questão deles chegarem, chegou polícia, isolou família, isolou casa e tudo mais. Só que durante essas primeiras 1 semana, 2 semanas, a gente mesmo que tá aqui do lado via isso como uma coisa local. Eu acho que existia uma certa dissociação cognitiva porque não tinha tido nenhuma comunicação nacional que dissesse a gravidade da situação é essa, as medidas que precisam ser tomadas são as seguintes. Não se sabia muito bem, as pessoas, né, digo, no dia a dia, a gente, eu estava trabalhando normalmente na empresa que eu trabalho, as pessoas com quem eu convivo, estava todo mundo tendo aula, fazendo tudo. E não se tinha nenhuma clareza sobre isso. Aí, um pouco depois disso, fecharam as escolas e as universidades, inicialmente por 1 semana, e aí depois se estendeu. Aí começaram a fechar, antes de fazer o lockdown completo da Itália, eles anunciaram, o Conte anunciou o fechamento de algumas regiões específicas, que viraram o que a gente chama de zona vermelha. Então, Modena virou zona vermelha, toda a Lombardia virou zona vermelha e algumas cidades ao redor. Isso foi no comecinho de março. Daí, um dia depois que eles fecharam, que criaram essas 2 zonas vermelhas, eu lembro que foi num domingo, acho que dia 8, na segunda-feira, fecharam nessas outras regiões e ficou discutindo se ia fechar tudo, se não ia fechar tudo. Na segunda-feira ainda não sabia. Segunda-feira à noite se anunciou que seria um fechamento completo, né, quando começou o lockdown completo do país. E foi aí que acho que houve uma conscientização real da gravidade do problema. Foi só na hora que falou, vai ter que todo mundo ficar em casa. As estatísticas são essas e os números começaram a aumentar muito rápido, porque eram os números que estavam vindo desses 15 dias anteriores ou meses anteriores, onde não tinha tido nenhuma medida de contenção efetiva, né? Que foram quando os casos começaram a aparecer, os que a gente tem noticiado. Então foi tudo muito incerto, assim, a gente não... Entender a gravidade do problema foi uma coisa muito demorada, porque a gente não teve nenhuma referência concreta. Até o dia que chegou e falou, vai fechar tudo, e aí a gente falou, pera, então uma coisa tem. E foi quando a gente começou a ficar em casa, vai fazer 1 mês agora, daqui uns dias, no país inteiro, né? E aí isso teve muitos efeitos, assim, complexos, né? Porque no começo os bares podiam ficar abertos até às 6, depois teve que fechar tudo, aí no meio tempo depois ficou só coisas que vendiam bens alimentares ou de primeira necessidade. Ainda é uma coisa que cada dia, assim, a gente tem uma notícia nova, cada dia existe um decreto, né, assim, que adiciona alguma coisa, existe mais alguma restrição, existe mais alguma medida a ser tomada que antes não era. No começo você podia sair pra correr, aí de repente você não podia mais. Então, assim, parece que é como se de um dia pro outro você tivesse caído dentro de uma distopia mesmo, assim, é uma realidade completamente distópica, é surreal.
você não vê, assim, gente na rua, você não vê carro na rua. Eu moro na frente de um hospital, então ambulância pra todo lado. É um cenário apocalíptico mesmo, assim. Mad Max tá bem próximo quando a gente olha pra cá. E a minha região ainda não é a mais afetada, né? Mais afetada do que o sul. Mas em relação à Lombardia, a gente não é tão grave, assim. Mas eu não sei nem assim como descrever mesmo, porque viver em uma realidade paralela, é basicamente isso. Tu falaste que as pessoas achavam que era algo distante, mas da feita que começou a pandemia, se ainda era que nem aqui, que tava uma teimosia de gente saindo na rua. Pô, o que a gente mais vê, a gente fala, né, refilmagem de cocum na rua do Brasil, que é só velho, cara, o velho é tão maluco, velho que não sai de casa tá saindo pra jogar dominó, sabe? Então, teve isso a princípio, assim, uma galera que saía de casa meio que só por birra, do tipo, não tá acontecendo nada? Nem só por birra, eu acho que existia muita gente no começo que saía por costume mesmo, né? E eu acho que tem uma outra questão também, que tendencialmente as pessoas vivem mais no espaço urbano, as cidades são mais vivíveis, é muito fácil você sair de carro, a pé, você sair de ônibus. Então, assim, as cidades tendencialmente são mais cheias, as pessoas andam mais. Eu acho que no começo existia uma resistência genuína mesmo, assim, das pessoas de ficarem fechadas em casa, porque é um estilo de vida diferente. Que eu saiba, não, assim, o que a gente viu muito na rua, né, quando a gente sai para o mercado, ou quem ainda tem que sair para trabalhar, são as pessoas que, né, são as pessoas sem teto, ou são as pessoas que estão em situação de dependência química, que tem, assim, né, uma realidade muito diferente. Elas ainda ficam um pouco expostas nesse sentido, e muitas delas não querem ir para os abrigos ou não querem ser assistidas, porque existem alguns projetos aqui. É obrigatório ou não? Essas pessoas, esses moradores de rua, eles são recolhidos compulsoriamente ou é opcional? Eles podem ficar ali expostos se eles quiserem? Então, a quarentena para todo mundo, se você sai na rua sem uma justificativa dentro daquelas permitidas, você está sujeito a ser preso ou a levar uma multa. A mesma coisa vale para eles. A questão é que é uma realidade diferente, então eu não vi nenhuma ordem de recolhimento, até porque, assim, a realidade dos dormitórios, ela é muito delicada, porque é muita gente junta, então eu não sei se para o Estado convém, sabe, assim, eu não sei se eles fariam uma política de recolhimento dessas pessoas, porque se você tira todas elas da rua, você coloca todas elas num centro de acolhimento, onde elas têm 5 pessoas a 2 centímetros de distância, né, assim, nesse centro de convívio. Teria um efeito inverso. Então, teria um efeito inverso. É a minha percepção, né, eu não tenho nenhum dado, assim, oficial pra dizer isso, é só o que eu imagino, porque, enfim, é uma realidade que eu conheço um pouco de perto e eu acredito que seria controverso. E não faz muito parte da política pública que esse tipo de recolhimento forçado. Existe uma civilidade, digamos assim, uma civilização mais bem estruturada entre sociedade civil e polícia. Então eu acho que seria mais difícil isso acontecer na prática. Mas é aquele negócio, né? A gente não tá na rua, a gente não vê, a gente não sabe. Então eu não sei, mas são as pessoas que a gente vê de birra mesmo, pelo menos eu não vi ninguém. O que aconteceu foi que quando começou o fechamento, né, que nos primeiros dias, o que aconteceu foi que muita gente, por exemplo, aqui de Bolonha, que é uma cidade muito universitária, a galera pegou e voltou pra casa. Sabe, assim, pro sul da Itália. Muitas pessoas daqui pegaram as coisas e foram embora. O que é muito problemático, porque grande parte dos casos que existem no sul da Itália foram levados pelos estudantes que voltaram para casa. E o problema é que é uma região onde há uma carência muito maior de infraestrutura. Então, se uma epidemia como essa ganha a dimensão que ganhou aqui no sul da Itália, na Itália mais meridional, aí seria uma coisa assim, um genocídio praticamente, porque é uma estrutura que não dá conta. Ô, Natália, do tempo que você tá aí, pra depois que explodiu essa questão, o que a gente até mostrou, entre aspas, nos programas anteriores aqui, que animais estavam tomando várias cidades, tal assim, que Veneza estava mais limpa, tal assim. Na atmosfera do lugar que você vive, assim, você já notou alguma grande diferença, assim, nesse tempo, por causa dessas questões? O ar é diferente. O ar que você respira é diferente, é um negócio real. No começo eu achei que era uma coisa da minha cabeça, mas é uma percepção geral, assim. Muda muito. O clima tá muito doido nesse período, mas eu imagino que não seja só por isso, né? Que seja uma questão mais complexa. Mas a gente teve, num arco de uma semana, nevou
depois fez 20 graus, depois fez -2 e agora tá voltando o calor de novo. Nossa, mas quem... Então, assim, pra tá quem é meio... sensível a resfriado aí, tá uma beleza, né? Você imagina, né? O desespero. Mas, assim, a gente vê que o ar tá mais limpo, assim, o ar que você respira, ele tem mais vida. Em Milão também, eu vi uma reportagem que nos parques, as lebres voltaram dos parques. Existe um... É um país... Tá realmente parado, assim. Eu não sei como foi no Brasil, que eu vi muita gente falando pra ficar em casa, mas aqui é uma coisa muito... É visível que não tem gente na rua, então eu imagino que seja um processo natural, sabe? Olha, também aqui diminuiu o número de gente na rua e tem cada anta andando por aí que eu vou te contar, viu? Diga por você que aqui parece que não tem corona, tá ligado? Eu fiquei maluco na hora que eu saí de casa. Obrigado por estragar totalmente a piada, Denis. Não, mas aqui é cheio de anta mesmo, não tem questão. Não seja por isso, Roberto. Não, agora já estragou, agora não dá. É que assim, que nem o epicentro tá em onde você tá, aqui no Brasil. No interior aqui, cara, tem 3 casos, tem uma pessoa ruim de corona no hospital aqui do lado de casa aqui. Galera tá nem aí, mano. Tá a galera no mercado fazendo compra fim de semana e tal, assim, pra curtir e tal, e mesma coisa que nada. Não caiu a ficha aqui no interior. Ô, Natália, só pra gente finalizar aqui, aqui no Brasil, muita gente tá usando como escapismo, tipo Big Brother, essas coisas assim, pra fugir de situação. Tem algum tipo de escapismo que a galera tá usando na Itália aí, no entretenimento e tal, assim, pra fugir um pouco disso? A TV italiana é muito ruim, então eu acho muito difícil fugir nela. Sério? É ruim, assim? Que sentido? Nossa, é ruim, é só ruim. Sabe, ruim é pior. Nunca parei pra pensar nisso. Gente, eu posso fornecer material de qualidade sobre isso, mas eu não garanto sanidade mental. Mas acho que é o mais do mesmo, sabe, em todo lugar, porque Netflix o tempo inteiro, série, tá todo mundo na internet, né? Começou a ter uns colapsos de rede agora, o pessoal tá tentando acelerar a implementação de rede 5G de forma geral nas cidades, porque as redes não estão dando muito conta mais. Netflix diminuiu pra Europa toda a resolução dos vídeos, então assim, tem uma coisa muito grande acontecendo nesse sentido. Eu acho que a fuga de todo mundo tá sendo na internet mesmo, sabe? Maratonar um monte de live no Instagram, o povo se liga, mas nesse momento, assim, é difícil falar porque a minha percepção, fora o que eu leio, né, tudo que você lê de notícia, tudo que você conversa com as pessoas que você conhece, a sua percepção acaba sendo restrita à sua casa, porque é onde você tá. Então, assim, eu moro com mais algumas pessoas, então a gente pelo menos se faz companhia, a gente conversa com os vizinhos da outra sacada, porque, né, parecendo conversa de vó na janela, a gente virou amigo agora. Só que é a minha percepção aqui, eu tenho consciência que, assim, a gente tem um certo padrão de vida, eu continuo trabalhando de casa, eu não sei como tá essa realidade numa casa diferente da minha, sabe? Roberto, o Denis acha que eles ficam vendo o Poderoso Chefão o dia inteiro. Assim. Não, fica comendo canole, né? Inclusive o Roberto mandou aqui em box que ele ficou com vergonha de pedir a senha no Pornhub de graça que eles estão dando. Ah, não, já me cadastrei, cara. Tá. Não pede cartão de crédito, é tranquilo. Ah, beleza. Tá pro mundo inteiro agora. Bom, então já estamos aqui nos encaminhando para o final do podcast, mas antes, né, temos aquele bloco para tentar fechar numa good vibe, né? Tentar fechar de uma maneira um pouco mais leve esse tema tão pesado. A gente sempre traz uma notícia, um fato curioso, engraçado, estranho no final do programa. E o Denis me mandou um link aqui do G1, mais diretamente ali focado na região de Sorocaba, que diz o seguinte: isolado em casa, jovem ganha festa surpresa com bolo inspirado na pandemia do coronavírus. Gente, eu vi isso. O aniversário de Giovanna Cal Silvestre foi comemorado em Sorocaba e contou com um bolo temático contendo os dizeres: Giovanna, 22 anos, Covid-19. Ah, não! E aí tem a fotinha do bolo dela, tadinho. O bolo aqui, verdinho, com os vírusinhos, né, de máscara e tal, um desenho do vírus. E aí vem a foto com... Geralmente essas fotos de bolo vêm com os copinhos de refrigerante, né, os salgadinhos. O dela é o bolo e uma garrafa de álcool em gel do lado. Cara, eu não sei se isso é deprimente ou se isso é o... Sei lá, é o ser humano extraindo o máximo de bom humor. É o limite que o brasileiro desconhece. Né? Cara, eu acho que não entra no nosso glossário. Sim, eu acho que é a linha entre os dois, entendeu? É o limite realmente ali da desgraceira
com um senso de humor bizarro aqui. O brasileiro, cara, ele olha pro limite, ele ri na cara do perigo. Mas ele ri de máscara agora, né? Sim. Tem que saber disso. É importante. Então é isso, gente. Vamos finalizando aqui o nosso Zona em Quarentena dessa sexta-feira, edição que sai no sábado. Então, deixando aquele espaço aí para recadinhos, jabás, o que vocês quiserem. Senhor Denis Augusto. Então, galera, assim como você tem no programa anterior, voltamos com o pior podcast que você vai ouvir hoje lá no Sala da Discórdia. Vamos tentar dar algum tipo de perspectiva do que pode ser esse mundo sem corona daqui a uns anos, sei lá, ou meses, tal, assim. E no mais, de vez em quando, então, eu vou sendo um analisador lá e tudo mais, sim. E principalmente, nesse período, fique em casa, lave as mãos e se entretenha, basicamente. Senhor Roberto II, o Ermitão. Muito obrigado, eu gosto desse tipo de apelido. Mas se você gostou de me falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/Hora Suave. A gente tá fazendo uma série de vídeos de coisas pra você fazer na pandemia, livros, filmes, gibis. Essa semana deve sair de mangá também, pra aquele lado otaku fedido. Mas fiquem ligados, cara, a gente tá tentando produzir conteúdo pra manter a sanidade mental também em dia, né? Porque ficar em casa o dia inteiro, às vezes a gente fica meio lelé da cuca. Então se cuidem, fisicamente como mentalmente também, que é muito importante nesse período de reclusão. Exatamente. E eu quero agradecer demais mesmo aqui a presença da Natália, que enriqueceu o nosso programa, trouxe aí esse ponto de vista, né, de uma brasileira convivendo nesse quadro pandêmico lá na Itália, e também outros dados aí, enriqueceu bastante o nosso discurso político aqui. Muito obrigada pelo convite, espero poder ter colaborado de alguma maneira. Então é isso, fica o convite aí para aparecer mais vezes, porque é sempre bom, né, ter alguém para trazer um pouco mais de conteúdo político aqui pra gente, principalmente nesse momento onde anda tudo tão globalizado. Os globalistas, né, estão tomando conta de tudo, então fica o convite aberto. Fico à disposição. E os Scamparini, vou pegar seu trabalho. Exatamente. Bom, galera, e da nossa parte aqui, alguns recadinhos, né? Lembrando mais uma vez que o Zona em Quarentena é um podcast bem especial e específico aqui do Zona E, que vai durar enquanto estivermos nessa curva da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, enquanto as coisas ainda estiverem evoluindo, todo esse show, esse espetáculo de informação e desinformação estiver rolando por aí. A gente vai estar fazendo esse trabalho aqui semanalmente com vocês, trazendo os dados e informações. Estamos aí na maioria dos agregadores, estamos no Spotify, estamos aqui no site do Zona E e também no canal do YouTube. Estamos tentando disponibilizar esse conteúdo no maior número possível de plataformas. E lembrando também que todos os dados, todas as informações, notícias que a gente cita nesse programa, nada é invencionice, nada é tirado do grupo do Zap Zap da família. Tudo tem link na postagem aí, links verificados de veículos de imprensa, a não ser que você seja daqueles que não acreditam na imprensa, como a vovozinha, né, que vocês falaram aí. Então, se você ainda acredita na imprensa deste país, na imprensa profissional, tem link aí na postagem, é só acessar, vocês vão ver tudo lá relacionado. Bom, e antes do recadinho, eu tenho que fazer aqui, como sempre, aquele jabá e agradecimento pra galera do Audio Heroes, que é quem vem aí editando as edições do Zona em Quarentena. Então mandar, como sempre, aquele salve, aquele abraço pro Wallace Rodrigues e pro meu maninho JP Moraes, né, que atende a gente, que tem feito esse esforço aí de colocar esse conteúdo no ar, que comprou a nossa ideia, né, tá trabalhando aqui com essa parceria super bacana. Então, se você tá ouvindo aqui o Zona em Quarentena e tá pensando, poxa, que bacana, né, fazer um podcast divertido e tal, não sei por onde começar, não sei editar, quero aí alguma ajuda profissional, procura a galera do Audio Heroes. Eles vão te ajudar aí com edição, vinheta, locução, produção, logo, publicação e até a consultoria aí que você precisar. Então vai ter o link dos caras na postagem, mas você acha eles no Audio Heroes, né? Heroes, H-E-R-O-S, né? Heroes.com.br. Joga lá no seu Google que vocês vão achar os caras aí, entra em contato, é realmente muito bacana, muito profício, os caras são muito bons de papo aí, de repente vai te atender de acordo com a sua necessidade. Por fim, aqui no Zona E nós ainda estamos tentando fazer o máximo possível, né, retribuir o máximo possível para nossa audiência, que sempre foi tão carinhosa, fiel aqui com a gente.
Então chegou o momento da gente tentar retribuir o máximo aí essa confiança e esse carinho de vocês. Então a gente está tentando fazer o máximo de conteúdo good vibe possível aqui para trazer um pouco de entretenimento, um pouco de alento para todo mundo que está em casa. Estamos fazendo o Zona em Quarentena, que está sendo um projeto bem bacana de fazer aqui. Estamos até com certo orgulho pelo conhecimento, pelos convidados que têm vindo aqui. E agora estamos lançando mais uma iniciativa aqui no Zona E, que é o Jabazeira. O que é o Jabazeira, né? A gente acredita que esse é um momento difícil, principalmente para o autônomo, para quem tem uma pequena empresa, quem tem a sua lojinha, tanto física como na internet, oferece serviços. Por isso, aqui no Zona E, a gente está abrindo um espaço completamente 0800 para você anunciar o que você quiser. Lembrando que o nosso público aqui, bom, geralmente sempre foi o público do Zona E, a galera mais ligada em cultura pop, cultura nerd, mas se você, sei lá, faz bolo, faz doce, faz hambúrguer pra poder vender, pode anunciar com a gente aqui, de repente... Bolo de pote também tem alta, hein, galera? Manda aí que bolo de pote é bom. Pois é, de repente você tem uma impressora em casa aí, tá estampando camisa, de repente você tá fazendo máscara personalizada, por que não, né? Ou você vende livros, tem uma lojinha de livros aí, chegou o momento da galera colocar aquela leitura em dia e quer anunciar, pode anunciar aqui com a gente no Jabazeira, totalmente gratuito. Thiago, inclusive, se estiver precisando de uma arte pra mídia social e pra fazer jabá do seu produto, entre em contato com a gente, eu vou fazer pra vocês, pode ficar tranquilo. Olha aí, então, ó, aqui a gente vai tentar todo mundo se ajudar um pouquinho mais, tá? Todos os anúncios, a gente vai criar um bloco a partir do próximo programa, um bloco no finalzinho pra fazer esse jabá. A gente vai fazer o jabá aqui pelo Zona em Quarentena, vamos fazer o jabá também lá no Zoneando Podcast. Denis, rola fazer lá no Pior Podcast? Lógico, só mandar o link lá, a gente coloca até no começo. Então, eu não vou falar pro Roberto fazer no Porquê Valdemar, porque não tem mais esporte no mundo. Enfim. Não tem, né? Mas a gente vai estar fazendo esses anúncios do Jabazeira aí na maioria dos nossos podcasts, nas nossas redes sociais e no canal do YouTube, quando a gente rolar um videozinho lá. Enfim, então, se você quiser mandar pra gente, é muito fácil, é só mandar um e-mail lá pro contato@zonae.com.br. Manda um e-mail pra gente, dizendo no assunto, né, que é o jabá, que é o anúncio, e coloca lá no corpo do e-mail o que você faz, né, o que você oferece, seja produtos ou serviços, coloca o contato, né, se tiver uma arte, uma foto ou alguma coisa, manda que a gente divulga também. Beleza, galera? É uma forma que a gente achou aqui de contribuir aí um pouco mais com o nosso público, com a nossa audiência. Então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena. Valeu!